Boa noite, queridas e queridos amigos, ouvintes do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, na noite dessa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, diretamente aqui das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo, para o universo, para os universos paralelos concomitantes, enfim. Desculpem a brincadeirinha. Mas não deixa de ter um fundinho de verdade. Aliás, é um tema muito bom também. Podemos falar futuramente sobre universos paralelos, né? Os 144 mil universos paralelos de que nos fala a teosofia. Vamos deixar aqui como uma ideia, então, e vamos passar já para o tema do nosso programa de hoje. Pessoal, hoje nós vamos entrar num tema muito caro da teosofia. A teosofia é a Gupta Vidya, ou sabedoria iniciática das idades. A teosofia é um termo que foi, na verdade, tem origem na filosofia grega, não é? Mas que foi utilizado por Helena Petrovna Blavatsky como o nome da sociedade por ela fundada em Nova York, juntamente com o coronel Henry Olcott, em 1875, a Sociedade Teosófica. Depois, o termo teosofia foi adotado em diversas partes do mundo, inclusive a escola a qual eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Eubiose, entre os anos de 1928 e 1969, tinha o nome de Sociedade Teosófica Brasileira. Então vamos falar de um tema dos mais caros, dos mais importantes no que toca a teosofia, no que toca especificamente a antropogênese. A antropogênese, que aliás é um dos tomos, um dos volumes da Doutrina Secreta, a grandiosa obra de Helena Blavatsky, dividida em 6 volumes. Antropogênese é um dos tomos da Doutrina Secreta. Antropogênese significa a origem do homem, a origem do próprio ser humano, a origem, portanto, de todos nós. Enquanto a cosmogênese fala da origem do cosmo, da origem do próprio universo. Vamos, pessoal, falar hoje sobre a Lemúria, a lendária Lemúria. Afinal, Lemúria é mito ou é realidade? E, além disso, o que a Lemúria tem a ver com a antropogênese, João? Você fez toda essa introdução falando de teosofia, falando de antropogênese, e agora entra com a Lemúria. Pois bem, pessoal, a Lemúria, na verdade, foi uma terceira fase evolutiva, um terceiro ciclo evolutivo no que diz respeito à hierarquia humana em construção, em evolução. Nós somos uma hierarquia, nós seres humanos, uma hierarquia chamada de Jiva, que ainda não está terminada, ainda está em construção. Nós estamos construindo essa hierarquia. Essa hierarquia estará totalmente acabada, esperamos que sim, não é? Ao final do processo de 7 raças-mães que ensina a teosofia. 7 raças-mães que formam uma ronda planetária. Como a evolução é regida pela escala setenária, 7 rondas planetárias formam uma cadeia planetária e 7 cadeias planetárias formam um sistema de evolução. Sendo que, como toda a evolução é regida pelos 7, existem 7 sistemas de evolução também. Voltando, portanto, aqui para a nossa antropogênese, 7 raças-mães, que não tem nada a ver com etnia, cor de pele, etc. São sim grandes ciclos evolutivos as raças-mães. Atualmente, dentro do contexto da 4ª ronda planetária, a 4ª cadeia, 4 sistema Terra/Marte, nós estamos na 5ª raça-mãe, chamada de raça-mãe ariana ou ariosemita. 5 de 7. Estamos às vistas da 6ª
raça-mãe, chamada bimânica, que representa o futuro, e a sétima, chamada diatabimânica, que representa também o futuro. Pois bem, pessoal, estamos, portanto, nessa quinta etapa evolutiva no que diz respeito à antropogênese. Antes, o ciclo evolutivo, a raça-mãe imediatamente anterior à nossa é a quarta raça-mãe Atlante. Já tivemos oportunidade de trazer aqui no Semente Abstrata, em algumas ocasiões, falando sobre a quarta raça-mãe Atlante. Pois bem, pessoal, a Lemúria, entre aspas, a terceira raça, é a raça-mãe imediatamente anterior à Atlante. Então é a terceira raça-mãe lemuriana. Sendo que as anteriores são a segunda, a Hiperbórea, e a primeira, a Adâmica. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a terceira raça-mãe lemuriana, o terceiro ciclo evolutivo lemuriano. Existem muitas teorias, existe muito mito, né? Muitas lendas que falam da Lemúria, alguns com um certo fundamento e outros de pura fantasia. Então vamos procurar trazer aqui para vocês, né, alguns elementos que fazem parte, portanto, da tradição iniciática, da sabedoria iniciática das idades. Pois bem, pessoal, vamos voltar um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho de cosmogênese rapidamente. Aliás, como o nosso tempo é limitado e hoje nós temos o nosso tempo regulamentar de 25 minutos, acredito que não vai ser suficiente para falar, para nos satisfazer, não é verdade? Para falar o suficiente sobre a terceira raça-mãe lemuriana, sobre a Lemúria. Então, caso seja necessário, eu acredito que será, nós continuaremos na semana que vem, tá bom? Um compromisso meu aqui de continuar falando sobre a Lemúria na semana que vem. Então vamos lá, pessoal. Voltando, portanto, vamos falar um pouquinho de cosmogênese. Por quê, João? Porque não existe nada separado no universo, tá? E o que diz respeito ao cosmo, a formação do cosmo, a evolução do cosmo, se reflete na evolução dos próprios reinos evolutivos e do próprio ser humano. Uma coisa não está separada da outra. Então, o que acontece aqui na antropogênese, na construção da nossa hierarquia humana, é reflexo do que já aconteceu e do que acontece na evolução cósmica, certo? Evolução cósmica, pessoal, a divisão também é setenária. São 7 sistemas de evolução. Segundo a teosofia, cada um desses sistemas de evolução são regidos por um planeta sagrado. Não é exatamente o planeta aí que nós vemos no céu, né? A Lua, Saturno, Júpiter, não é bem assim. É um outro processo. Vamos dizer que são esses planetas como consciências, sobretudo como consciências. Então nós temos primeiro sistema de evolução regido por Saturno, segundo sistema de evolução Sol, terceiro sistema Lua, quarto sistema o nosso atual, Terra/Marte. Quinto, sexto e sétimos, futuro. Quinto, Vênus, sexto, Mercúrio, sétimo, Júpiter. Pois bem, pessoal, como eu falei, nós estamos no quarto. Na quinta raça-mãe ariana, Ário-Semita, dentro do quarto sistema, cadeia ronda planetária, Terra/Marte. Deu para fixar um pouquinho, né? O que acontece, pessoal? No primeiro sistema de evolução, regido por Saturno, na dimensão mental, ainda num contexto mais sutil, foi criado o reino mineral, o reino mais rudimentar, primitivo, reino mineral. Pela hierarquia chamada uma hierarquia saturnina chamada de Asuras, Suras ou Asuras. O segundo sistema de evolução se desenvolveu no astral, um pouco mais denso do que o mental, certo? Foi dirigido por uma hierarquia solar,
pelo Sol solar, chamada de Agnisvatas. E foi desenvolvido o reino vegetal. Já é uma etapa superior, não é? Mais evoluída do que o reino mineral. Chegamos no terceiro sistema de evolução, regido pela Lua, hierarquia das Barishads, foi desenvolvido o reino animal. Só que, pessoal, no terceiro sistema de evolução houve um problema evolucional, tá? Relacionado ao trabalho dessa hierarquia Barishad, que ocasionou o seguinte problema, tá? Era o reino animal que estava se desenvolvendo na terceira fase lunar, isso no etérico, né? Lembra, o primeiro sistema no mental, o segundo no astral, o terceiro no etérico, no vital etérico. Pois bem, essa hierarquia Barishad não deu conta de desenvolver completamente o reino animal. O que aconteceu? O Eterno, a lei maior que a tudo e a todos rege, foi buscar no futuro a solução para o problema da Lua. O que aconteceu? O reino animal foi transbordado, né? Assim, metade da evolução da cadeia lunar foi transportada para a atual sistema cadeia Terra. Então, a nossa hierarquia, né, que faz parte desse contexto, pois o quarto sistema de evolução Terra-Marte visa, no plano físico, não é, desenvolver a hierarquia Jiva, que somos nós, seres humanos, no plano físico, no quaternário. Nós todos, tendo dentro de nós, da nossa constituição, todo o trabalho, todas as consciências desenvolvidas pelos Asuras, pelos Agnisvatas, pelos Barishads. E nós como a quarta hierarquia. Só que a nós, hierarquia Jiva, foi nos dada a incumbência de terminar, não é, o trabalho de desenvolvimento. Né? Na verdade, as hierarquias, né, os Asuras, os Agnisvatas e os Barishads, não é, trouxeram essa incumbência para o nosso sistema Terra. Então, relacionado diretamente a nós, seres humanos também. Certo? Esse trabalho que não foi terminado do reino animal. Tá bom? Então, pessoal, chegamos na nossa quarto sistema cadeia ronda planetária, Terra-Marte. Se desenvolve a hierarquia Jiva em 7 etapas. Certo? Como eu já falei, a primeira raça-mãe adâmica, a segunda hiperbórea, a terceira lemuriana. Na primeira e na segunda raças-mães, nós não tínhamos ainda nem corpos físicos, não é? Éramos praticamente formas astrais, ainda não tínhamos matéria, né? Não tínhamos corpos físicos, os nossos veículos sutis ainda estavam se formando. Isso só foi acontecer na terceira raça-mãe lemuriana. Chegamos, portanto, pessoal, na terceira raça-mãe lemuriana com o desenvolvimento, né, uma solidificação dos nossos veículos. Então já estava nesse processo de solidificação dos veículos, mas o que se apresentava, né, como ser humano lemuriano em meados do desenvolvimento da terceira raça-mãe lemuriana, né, o que se apresentava como projeto humano naquela fase, naquela ocasião, estava muito aquém, muito inferior do que se esperava. E isso, naturalmente, como reflexo da interrupção da evolução da cadeia lunar. Novamente, a hierarquia Barishad, né, o trabalho das hierarquias, especialmente a hierarquia Barishad, não estava dando conta também de desenvolver o projeto humano. Nós chegamos a meados da terceira raça-mãe lemuriana como umas formas grotescas, terríveis, medonhas.
Éramos enormes, gigantes. Tínhamos de 4 a 5 metros de altura. Nosso corpo era era um negócio assim, gosmento, sabe? Horrível. Tínhamos apenas um olho, éramos cíclopes, né? Um olho projetado para fora, não, apesar de já estar no físico, não é? E os veículos já estarem se materializando, os veículos de nós seres humanos, nós ainda não enxergávamos o mundo físico. Esse olho que existia no meio da testa enxergava o mundo astral. O ser humano dessa época, lemuriano, não possuía, pessoal, uma consciência individual, não possuía a mente. As almas de nós seres humanos nessa época, nós éramos uma alma coletiva. Éramos tutelados pelas hierarquias criadoras. Não tínhamos livre-arbítrio. Certo? Não tínhamos. Éramos tutelados. Não tínhamos consciência. Nossa consciência, né, mais afim naturalmente com os animais, com o reino animal, era focada no sistema neurovegetativo. Nessa época, a reprodução, né, se dava... Éramos hermafroditas, não existia o sexo separado, e se dava por ovos que eram expelidos de nós mesmos. Me lembro do professor Ademar Ramos falando, ele falava muito sobre esse tema, né? Aliás, deixo aqui o meu abraço, minha saudade do professor Ademar. O professor Ademar falava, né? Caía aquele ovo cheio de gosma de si, né? Que era projetado do próprio ser humano lemuriano na época, que era hermafrodita, e daquele ovo nascia um ser tão feio, tão horripilante quanto o pai e mãe dele. Então era assim mesmo. Aí éramos gigantes, né? Tínhamos uma forma mais semelhante a um símio, né? Um macaco, mas um pouco assim, vamos dizer, um macaco ainda muito, muito primitivo, muito rudimentar. Tá bom? Os braços iam até o chão, né? Nós andávamos assim como cavaletes. Enfim, era realmente um negócio complicado, né? E a evolução chegou nesse impasse, porque ela não ia para frente, ela não ia para trás. As hierarquias ali presentes até então não davam conta da evolução. Ainda tinha a questão animal, que estava pegando muito forte, estava se projetando muito fortemente. O fato de não ter sido terminado na terceiro sistema, terceira cadeia, a Lua. O que acontece, pessoal? O Eterno, a lei maior que a tudo e a todos rege, vai buscar onde? No futuro, a solução para o problema da evolução humana. Naquele período, na terceira raça-mãe lemuriana. Vai buscar no futuro. Isso é chamado, na teosofia, na sabedoria das idades, de saque contra o futuro. Porque vejam, o tempo é uma maia. Todo projeto já existe. É que nós, por exemplo, como hierarquia humana, nós já somos manifestados. Mas os sistemas evolutivos e os reinos do futuro, não é? Do quinto sistema, do sexto e do sétimo sistemas, o quinto reino angélico, o sexto semideífico, o sétimo deífico, eles já existem, eles só não estão manifestados. Eles estão em latência, mas eles existem, não é? Então, o Eterno foi buscar no futuro a solução para o presente. Então, se determinou que a quinta hierarquia venusiana, né, referente ao quinto sistema, descesse a Terra, não é? Se misturasse sua genética para desenvolver a hierarquia humana. Agora vocês imaginam uma hierarquia extremamente inteligente, não é? Extremamente evoluída. Nós não temos nem noção, nós não temos capacidade para
compreender, né, com a nossa mente limitada, a grandiosidade de uma hierarquia como a quinta venusiana ou como a sexta mercuriana. Não temos. Aí chega, não é? Agora tem essa questão evolutiva. Precisa fazer. A quinta hierarquia se recusa. Não é? Não vou. O que? Eu vou encarnar, né? Minha hierarquia, vou encarnar nessas formas vis grotescas? Não faz sentido. Não vou. Não é? É um negócio meio complicado, né, pessoal? Mas, é lógico que também isso é muito mais complexo e muito mais profundo. Mas é o que a nossa mente limitada, né, o que nós conseguimos aprender e procurar transmitir aqui, é esse caminho, tá bom? O chefe, né, da quinta hierarquia é Lúcifer. Lúcifer, cuja etimologia da palavra, não é? Lúcifer é uma palavra que vem do latim Luciferus, que significa o portador da luz. Não é? Representa toda a quinta hierarquia, a hierarquia venusiana. É o que nós chamamos chefe da hierarquia angélica. Tá? É uma parte da hierarquia luciférica, lógico, não é um ser, é uma hierarquia. Então, uma parte da hierarquia se recusa. E aí o que acontece? Com a recusa, o Eterno vai chamar, não é? A sexta hierarquia, que é a hierarquia de Micael, Mercúrio. Sexto sistema de evolução, Mercúrio. Chama a hierarquia de Micael e fala, ó, seu irmão seu irmão não quer descer, não vai descer, e vai ter que descer. Aí, Micael, que significa, é o termo em hebraico, né? Quem como Deus? Quem como Deus? Micael. Né? Que com sua espada flamejante, né? Fazendo o papel do próprio Eterno, precipita a hierarquia luciférica na matéria, aqui no quarto sistema, não é? Aqui no quarto globo, dentro daquele contexto da terceira raça-mãe. E vem junto. Vem. A sexta hierarquia vem. Esse mistério está bem cifrado no Arcano 16, a Casa de Deus. Aqui vem as figuras dos dois reis caindo. Um coroado e o outro com um tijolo na cabeça. Tá? O quinto e o sexto senhores. Quinto senhor Lúcifer e o sexto senhor Micael. Vejam, pessoal, as hierarquias, elas seguem o padrão, como segue o padrão setenário, né? Então existe o padrão 777 de cada hierarquia, numérico 777. Caíram revoltados, não é? A hierarquia luciférica, parte da hierarquia luciférica que caiu revoltada e passou a fazer o papel de mal, o papel de opositor da evolução, lembrando que diabo significa opositor, Satanás em hebraico significa o adversário, né? Então, essa hierarquia que caiu, luciférica, em número de 666. Então, vem aí a própria questão lá do Apocalipse de 666 como número da besta, porque caiu revoltado e inconsciente. Polarizado como Samael, o aspecto masculino, e Lilith, o aspecto feminino. Só que ao mesmo tempo, veja, 111, 666 revoltados, 111 consciências da hierarquia luciférica vieram voluntariamente, vieram para trabalhar. Não, vamos fazer o trabalho sim. Essa hierarquia é uma hierarquia assúrica chamada de Kumara. Certo? São os Kumaras. Podemos falar também futuramente sobre a gloriosa hierarquia dos Kumaras, que foi a hierarquia que nos doou, portanto, não é a mente, o princípio de egoidade,
né, de individualidade, nós deixamos de se fazer parte de uma alma-grupo para ter uma alma individualizada, uma mente conjugada com o corpo astral individualizados, formando a nossa alma e nosso senso de individualidade. Houve a polarização dos sexos, masculino e feminino, houve a reprodução sexual, não é? Eles trouxeram né, a genética, mudaram o nosso padrão genético para permitir que nós nos desenvolvêssemos. E a partir disso também, pessoal, nasceu o quê? O livre-arbítrio. Né? Nós deixamos de ser tutelados pelas hierarquias e passamos a ter livre-arbítrio, escolha. Não é? Isso equivale à expulsão do paraíso da Bíblia, né? Simbolicamente. Aí entra a lei do karma, a lei da causa e efeito, entra o karma. Vejam que esse episódio significa, pessoal, nas tradições do Oriente chama de Tarakamaya, a Guerra dos Céus, e no Ocidente é o que nós conhecemos como queda de Lúcifer, né? A queda dos anjos, né? Tão falado aí dentro do contexto tanto das religiões monoteístas do Ocidente, né? Do judaísmo, do cristianismo e do Islã. Nossa consciência é transferida do sistema vegetativo para o sistema cérebro espinhal. Aquele olho ciclópico é interiorizado, passa a ser a nossa glândula pineal, representando a terceira visão, e nossos dois olhos são projetados, né, para fora. Claro que isso aconteceu, pessoal, dentro de um contexto de milhões de anos, não foi da noite para o dia. Mas tudo isso foi possibilitado pela hierarquia kumárica, a hierarquia do quinto, a hierarquia luciférica, que desceu voluntariamente, não é? Como luz, como evolução, em contrapartida da hierarquia de 666 revoltados, fazendo papel de mal, papel de adversários da evolução, enquanto também veio, não é, a hierarquia, a corte da hierarquia do sexto senhor de Micael, sexto, que também está ligado ao mistério do 666, mas como luz. Lembrando, tudo tem polaridade. Essa hierarquia é chamada de Makaras. Podemos falar também em outra oportunidade. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Semana que vem nós damos continuidade para fechar melhor esse assunto tão interessante e que nos diz respeito tão fortemente, que é a terceira raça-mãe lemuriana. E nós vamos entender, inclusive, por que nos impacta tanto até hoje. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.